Hoje nós vamos falar sobre uma decisão do STJ acerca de multa contratual. Você com certeza já fez um contrato ou conhece alguém que já fez um contrato que tem essa previsão de, no caso de inadimplemento ou no caso de atraso da obrigação que está sendo assumida, a pessoa responsável por isso pagar uma multa em decorrência desse inadimplemento ou desse atraso. E a questão desse caso que a gente vai analisar hoje é justamente se essa multa contratual ela seria suficiente para indenizar a pessoa que foi vítima desse inadimplemento ou desse atraso, ou se essa pessoa que foi a vítima, ela pode, além de cobrar a multa, também cobrar as perdas e danos que ela de fato sofreu, ou seja, eventuais danos materiais e danos morais em decorrência desse inadimplemento ou desse atraso. Então é basicamente isso que a gente vai analisar hoje, lógico, num caso que tem as suas peculiaridades que a gente vai ver. Para quem não me conhece, meu nome é Michelle, eu sou advogada e mestre em Direito pela PUC-SP e professora universitária. Aqui no canal a gente analisa os precedentes judiciais, porque não basta a gente saber o que diz a lei escrita, a gente precisa saber como ela está sendo interpretada pelos nossos tribunais em casos concretos para garantir segurança jurídica, igualdade e legalidade. Como eu sempre falo que aqui no canal, meu objetivo é dar autonomia para você que está me assistindo também consiga abrir uma decisão judicial e interpretá-la por conta própria. É isso que a gente vai fazer aqui junto agora. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar sobre esse tema. Bom, então vamos lá. Esse caso ele tem origem em uma ação de cumprimento de cláusula contratual acumulada com perdas e danos, decorrente então de um contrato de compra e venda que foi firmado por uma pessoa física com uma construtora e que tinha como objeto um apartamento. Essa pessoa que fez esse contrato de compra e venda com a construtora alegou que essa construtora tinha atrasado mais de 6 meses na entrega desse apartamento. E por isso ela entrou com uma ação cobrando a multa contratual, que era uma multa mensal de... eu não lembro agora a quantidade por mês, né? Mas era uma multa mensal, então cada mês de atraso sofria um percentual de multa sobre o valor do contrato. E ao pagamento de perdas e danos no valor de R$ 4.866,66, referente, então, a 9 meses que essa pessoa teve que pagar de aluguel por não ter tido a entrega do seu apartamento no prazo correto. Então, teve esse atraso da obrigação de entregar o apartamento por parte da construtora. Em primeira instância, salvo engano, esse autor conseguiu ambos os pedidos, então a condenação da construtora tanto ao pagamento da multa quanto ao pagamento dos danos materiais decorrentes do aluguel que ele teve que pagar, mas em segunda instância o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento ao recurso de apelação da construtora para julgar improcedente o pedido de condenação à indenização por danos materiais equivalentes aos aluguéis, mantendo a condenação da construtora somente ao pagamento da multa, por entender que essa acumulação da multa contratual com o pedido de indenização por perdas e danos seria uma acumulação indevida. Em decorrência disso, o autor da ação entrou com recurso especial, que é justamente a decisão desse recurso que a gente está analisando agora, que foi julgado em 7 recurso repetitivo, alegando violação aos artigos 389 e 475 do Código Civil, afirmando com isso ser possível a acumulação dos lucros cessantes, das perdas e danos, com a cláusula penal, com a cláusula que prevê a multa contratual. Esses artigos do Código Civil, eles falam basicamente do dever da parte que prejudica a outra em decorrência de um inadimplemento ou de um atraso, arcar com todas as perdas e danos. Antes de a gente começar a analisar a decisão propriamente dita, eu queria chamar a atenção de vocês para um aspecto que foi colocado como uma questão de ordem nesse julgamento, que é muito interessante até para a compreensão do sistema de precedentes que eu sempre falo aqui no canal. Porque nesse caso, sobreveio durante o julgamento, né, quando o processo já estava afetado, mas estava pendente de julgamento, sobreveio uma lei que poderia interferir na compreensão desse tema por parte do STJ. Mas esse caso, ele teve como origem uma causa de pedir, né, esse atraso por parte da construtora, foi muito antes dessa lei que sobreveio posteriormente. E aí, como regra, a gente vai ter no direito que a lei ela não vai retroagir para prejudicar o direito adquirido das pessoas. Então, no começo, teve uma questão de ordem para falar, olha, a lei tal, que eu vou mostrar para vocês agora, não vai se aplicar a esse caso, então a gente não vai falar sobre ela, porque ela não pode atingir um caso a ela anterior.
Essa lei, então, é a Lei 13.786 de 2018, que alterou determinadas leis para disciplinar a resolução do contrato por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária em incorporação imobiliária em parcelamento de solo urbano. Então, logo no comecinho da decisão, eles vão trazer essa questão de ordem para afirmar basicamente que, tratando-se de contrato legitimamente celebrado, as partes têm o direito de vê-lo cumprido nos termos da lei contemporânea ao seu nascimento. E eles fazem isso com base, inclusive, na LINDB, que fala no seu artigo 6º, inciso 2, que se consideram adquiridos, assim, os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo ou condição pré-estabelecida inalterável a arbítrio de outrem. E por que isso é importante, gente? Porque o mesmo raciocínio a gente tem que utilizar para jurisprudência, para essas decisões que a gente analisa. Se a gente tem um caso que está sendo julgado com base no entendimento jurisprudencial do STJ, por exemplo, que era até hoje, e ele era um entendimento uníssono, ou seja, todo mundo confiava nesse entendimento porque não tinha dúvidas na corte acerca desse entendimento aplicado nos casos passados, como que um caso que está sendo julgado hoje, que foi ajuizado justamente com base nesse entendimento jurisprudencial, pode ter o seu caso, pode ser julgado com base numa alteração de entendimento que ocorreu justamente no dia do julgamento, mas que é contrário ao entendimento anterior de quando a situação jurídica nasceu. Bom, então feito esse breve parênteses, vamos para o caso concreto, para o julgamento por parte do voto do relator, o ministro Luiz Felipe Salomão. Ele vai começar, então, seu voto fazendo de novo o resumo dos fatos e colocando que a principal questão controvertida, o único objeto da afetação ao rito dos recursos repetitivos, consiste em saber se é possível a acumulação de indenização por lucros cessantes, perdas e danos, com a cláusula penal moratória nos casos de inadimplemento relativo do vendedor em virtude do atraso na entrega de imóvel em construção, objeto de contrato ou promessa de compra e venda. E aí, sobre isso, ele vai dizer que é consabido que a cláusula penal constitui pacto secundário acessório, uma condição, por meio do qual as partes determinam previamente uma multa, geralmente em pecúnia, consubstanciando indenização para o caso de inadimplemento absoluto ou de cláusula especial, hipótese em que se denomina cláusula penal compensatória. Ou ainda, como no presente caso, a cláusula penal pode ser estabelecida para prefixação de indenização por inadimplemento relativo, ou seja, quando se mostrar útil o adimplemento. Então, a pessoa, apesar do atraso, ela ainda quer que a obrigação seja cumprida. Então, nesse caso concreto, apesar da construtora ter atrasado a entrega do apartamento, o autor ainda queria receber aquele apartamento, mas ele precisava ser indenizado, então, pelo tempo do atraso. Recebendo, assim, a denominação, nesses casos, de cláusula penal moratória. Mas em que pese essas definições, o ministro relator vai falar que a natureza da cláusula penal não exige para o seu estabelecimento o emprego dessas expressões tradicionais, cláusula penal, pena convencional ou multa. Ela existe uma cláusula no contrato e produz seus efeitos desde que os interessados se sirvam desses e de outros termos equivalentes. Por outro lado, pode acontecer que, apesar de ter uma previsão de multa no contrato, não se trate de cláusula penal, embora os interessados assim o tenham expressado. Cumpre, em tal hipótese, pesquisar a verdadeira intenção das partes contratantes. Por que ele está falando isso? Porque ele está querendo seguir uma linha de mostrar que essa multa prevista nesse contrato de compra e venda, ela já seria uma multa compensatória. Ela já teria o condão de indenizar pelas perdas e danos. Apesar dela estar lá com o nome de cláusula penal moratória, a forma como ela foi prevista e o valor dela, a forma como ela foi pensada, demonstra que ela simplesmente já teria o condão de indenizar, não podendo então ser somada a indenização efetivamente por perdas e danos do que o autor eventualmente comprovasse que ele sofreu. E aí, com base nessa linha de argumentação, ele vai falar, olha, é notório e bem exposto em audiência pública que nos contratos de promessa de compra e venda, a cláusula estabelecendo multa que varia de 0,5% a 1% do valor total do imóvel a cada mês de atraso, pois representa o aluguel que o imóvel alugado normalmente produziria ao locador.
Aliás, nesse caso, ele estava falando em lucros cessantes e não em danos materiais e danos morais, porque esse apartamento que seria entregue a ele locaria para outra pessoa. Então, ele fala de valores que ele deixou de ganhar, porque os lucros cessantes são os danos materiais negativos. É aquilo que a pessoa deixou de ganhar por conta de um ato ilícito, no caso, o atraso na entrega do apartamento. Então, ele ia alugar esse apartamento para outras pessoas. Então, ele está falando basicamente aqui, o ministro relator, é que a previsão dessa multa já foi calculada num valor que representaria justamente a indenização pelos lucros cessantes desse autor que colocaria o seu imóvel para alocação. E continuando, ele vai falar, isso é importante quando a gente for ver o voto divergente da ministra Nancy, que, por dever de lealdade, ele sabe que em alguns precedentes, inclusive da relatoria dele, ele já reconheceu que essa cláusula teria, sim, natureza de pena e não de reparação. E não seria uma cláusula reparatória, sim uma cláusula punitiva. Mas que ele está agora entendendo de forma diferente do que ele entendeu anteriormente em julgados que não tinham efeito vinculante, porque esses julgados que a gente está analisando no canal, eles são julgados que têm observância obrigatória. E aqui, no final do voto dele, ele vai fazer uma ressalva, falando que uma hipótese diferente seria em que a cláusula penal moratória se mostrasse insuficiente em vista do tempo em que veio a perdurar o descumprimento contratual, atraindo a incidência do princípio da reparação integral, esculpido no artigo 944 do Código Civil, segundo o qual a pessoa tem que ser indenizada na sua integralidade, ou seja, ter todas as perdas e danos que ela sofreu reparadas. E aí uma cláusula penal moratória, dependendo do percentual da multa ou do valor já estipulado da multa, não seria suficiente, num caso de atraso absurdo ou de um inadimplemento completo, de fato reparar todos os danos sofridos, inclusive quando acontece de ter dano moral também em alguma situação. E por que eu falei que era muito importante no voto do ministro Luiz Felipe Salomão, que então seguiu aquela linha para concluir que não seria possível a acumulação dos lucros cessantes com a cláusula penal? Porque no voto da ministra Nancy, ela vai dizer que, em que pese o voto do relator, uma pesquisa no Sistema Eletrônico de Jurisprudência desta Corte revela que o entendimento do STJ se encontra consolidado desde ao menos o ano de 2009 no sentido da possibilidade de acumulação da cláusula penal moratória com lucros cessantes. Ou seja, o que ela está falando? Esta mesma corte, tem um entendimento consolidado desde 2009, ou seja, pelo menos 9 anos, no sentido de que é possível sim essa acumulação. Como que então agora, nesse julgamento, a gente vai mudar de ideia prejudicando uma pessoa que fez aquele contrato e entrou com essa ação buscando ser indenizada justamente com base nesse nosso entendimento? E percebam também como que a questão de ordem que eu falei no começo da nossa análise, ela foi no sentido de falar que a lei não poderia retroagir para prejudicar o direito adquirido. Mas, então a lei não pode, mas a interpretação da lei pode retroagir para prejudicar o direito adquirido? Então percebam a importância desse tema dos precedentes e dessas questões que permeiam o sistema de precedentes, como é o caso da necessidade de modulação. Então, nada impediria que, nesse caso concreto, eles falassem, olha, a gente tem um entendimento desde 2009 no sentido da possibilidade de acumulação da cláusula penal moratória com lucros cessantes, mas eu acho que a gente tem que mudar esse entendimento. Como a gente está aqui em sede de recurso repetitivo, vamos mudar esse entendimento, mas a gente vai modular os efeitos desse julgamento para que essa interpretação, que é uma interpretação nova, que está alterando a interpretação lá de 2009, só possa começar a valer para os contratos que forem firmados, contratos de compra e venda que forem firmados a partir de hoje, a partir da publicação dessa decisão, desse nosso novo entendimento. Inclusive, a ministra, no seu voto divergente, vai falar que não é desconhecida a possibilidade de alteração do posicionamento do tribunal por ocasião da análise da matéria na sistemática dos recursos repetitivos. Só que essa alteração do entendimento, ela tem que ser justificada e não em qualquer, mudei de ideia, né? Não, tem que ser justificada. Existiu alguma alteração da lei? Alguma alteração das circunstâncias fáticas, algum argumento que a gente ainda não tinha levado em consideração? A gente não pode ter uma alteração de entendimento por parte dos tribunais superiores só porque houve uma mudança, eventualmente, de composição da corte ou porque um dos ministros ou ministras mudou de ideia.
Inclusive, a professora Teresa Rudalvin coloca isso muito nos seus livros, quando ela trata dos precedentes, acerca das situações em que um precedente pode, que o entendimento de um tribunal pode realmente mudar, que é quando passa muito tempo e a sociedade vai mudando, e aí demanda realmente uma alteração de entendimento, porque senão a gente também ficaria travado no tempo, né? Então é importante essa mudança, mas ela não acontece da noite para o dia, ela vai demandar um espaço de tempo um pouco maior. Ou quando realmente surgiu uma alteração na lei, nas circunstâncias fáticas, tiver uma peculiaridade distinta. É o que a ministra vai colocar. A superação de entendimentos firmados deve ser procedida tão somente quando houver justificativas fortes o bastantes para sustentá-la e, como eu coloco, com a aplicação de modulação. Quando a gente vai ter a alteração de um entendimento consolidado, a modulação tem que ser aplicada. Quando a gente tiver só a fixação de um entendimento diante de uma divergência jurisprudencial que nunca tinha sido pacificada, a gente não precisa da aplicação da modulação. Porém, em que pese esse voto divergente da ministra Nancy, o voto do relator acabou prevalecendo, no sentido de que, então, não seria possível a acumulação da cláusula penal moratória com os lucros cessantes, e, como sempre nesses casos, foi fixada a seguinte tese: a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua acumulação com lucros cessantes. Então percebam que esse caso ele foi muito limitado para casos de contrato de compra e venda e tratou especificamente dos lucros cessantes. Então outros danos materiais, como no caso de uma pessoa que precisava do apartamento para morar mesmo, e aí por conta disso ela mesma teve que pagar aluguel, não é que ela deixou de alugar aquele e portanto deixou de auferir um lucro que ela poderia ter auferido, mas era um apartamento que ela mesma ia morar e por conta do atraso ela teve que despender valores comprovados de aluguel. Aí, nesse caso, um dano material positivo que, entendo eu, não se aplicaria esse precedente. Danos morais, ela foi tratada com desrespeito pela construtora. Então, a construtora atrasou, mas a construtora depois desapareceu, ficou sem responder, criou empecilho. Inclusive, eu tive um caso no escritório que não era de entrega de apartamento por construtora, mas era por parte de uma empresa que tinha ficado responsável por fazer a mobília do apartamento novo dos meus clientes. E ela entregou tudo com atraso, o que ela entregou com defeito e depois desapareceu. Então, nesse caso, houve a cobrança, sim, tanto da multa contratual, quanto dos danos materiais e dos danos morais sofridos por esses meus clientes. Então, essa tese que foi fixada, ela inclusive está um pouco obscura, tá difícil de compreender quando você só lê, mas eu sempre falo, não basta ler só a tese, tem que ler todo o acórdão como a gente fez aqui junto agora. Justamente por isso, esse caso está bem delimitado por conta de um contrato de compra e venda e dos lucros cessantes, ou seja, dos valores que o comprador poderia ter auferido com a entrega desse apartamento, então o que ele deixou de ganhar por conta do atraso de 9 meses, o que nesse caso os ministros entenderam que já estaria englobado pelo valor da cláusula penal moratória. Bom, mas esse também foi um caso de lucros cessantes o meu, e o valor da cláusula penal moratória é irrisório. Aí também, até de acordo com a própria ressalva que foi feita pelo relator, também poderia ser aplicado o entendimento diverso, no sentido de que o valor da multa teria que ser majorado para realmente indenizá-lo ou indenizá-la por todos os danos que você sofreu, porque se a cláusula penal moratória for num valor irrisório, ela não vai ser suficiente para realmente reparar o dano. Então percebam como é muito complicado a gente pegar um precedente e simplesmente sair aplicando a sua tese. Imagina nesses casos que eu coloquei, que eu mostrei que tem diferenças, né? Tem pontos muito diferentes desse caso concreto que deu origem a esse precedente. Se esses outros casos que eu dei como exemplo fossem julgados com base nessa tese, a gente estaria tendo uma aplicação equivocada do precedente, gerando insegurança jurídica, gerando desigualdade e falta de legalidade, porque a lei, ela é aquela que ela tem que ser aplicada nos casos concretos de acordo com a interpretação à luz desses casos concretos. Então, se a gente está interpretando uma mesma lei de forma diferente, em casos idênticos, a gente não vai estar tendo o cumprimento do princípio da legalidade também. Por isso que eu falo sempre nos começos dos meus vídeos, legalidade, igualdade e segurança jurídica.
Mas, enfim, por hoje é isso, espero que tenham gostado. Quaisquer dúvidas, comentários, opiniões, deixem aqui também para que eu possa respondê-los. Principalmente se você acha que devia poder existir acumulação, até porque vou até jogar uma pimentinha no debate, mas se não é o caso de ter acumulação, por que ter a previsão de cláusula penal, né? Porque o próprio Código Civil já fala que as perdas e danos têm que ser reparadas. Então, se não é possível a acumulação, por que a gente vai ter a cláusula penal? Melhor não ter cláusula penal e deixar comprovar nos autos todos os prejuízos efetivamente sofridos em decorrência de um inadimplemento ou de um atraso. Mas uma pimentinha aí para debate. Deixem aqui seus comentários e, de novo, não esqueçam de se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar por esse assunto. Obrigada e até semana que vem.